Voltando então, galera, olha só. Lembra que eu disse para vocês, lá na primeira aula, que em relação à reunião com foro prerrogativa de função, se são praticados crimes por pessoas que têm foro por prerrogativa de função e outras pessoas que não têm, existem divergências jurisprudenciais, doutrinárias sobre esse assunto. Eu vou falar com você qual é a opinião do seu examinador quando ele for definido, tá? E se ele não for definido, quer dizer, se não tiver uma opinião sobre isso, eu vou pegar o julgado mais recente, ou do STF. E aí a gente vai falar lá perto da prova qual é o que você tem que adotar na sua prova. A gente já teve decisão para os dois lados, se reúne tudo, por exemplo, na Lava Jato, tinha um monte de crime cometido por pessoas com foro prerrogativo de função em concurso com pessoas que não tinham esse foro prerrogativo de função. E aí, reúne, separa, cara, foi julgado para todos os lados, e aí a gente tem, na minha opinião, se você perguntar qual é a sua opinião, tem que reunir, para evitar decisões contraditórias, né, para lados diferentes, sobre o mesmo fato, às vezes, né, sobre fatos totalmente interligados. Só que isso é minha opinião e acho que o Paulo Rangel também pensa dessa forma. Mas nem sempre foi o entendimento dos tribunais superiores, tá? Vou recapitular mais uma vez aqui para você, para não ficar confuso. Justiça Eleitoral, ela reúne se houver conexão com crimes da justiça comum, estadual ou federal, vai reunir na Justiça Eleitoral. Mesmo se esse crime for considerado, houver absolvição, desclassificação, prescrição desse crime, ela se mantém competente para os demais. Ok. Agora, se houver um foro prerrogativo de função constitucionalmente previsto, aí tem essa exceção que a gente viu aqui, ressalvar a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais, tá? E se houver concurso de pessoas com foro prerrogativo e outras sem foro, em crimes conexos e tal, a gente vai ver ainda qual vai ser a posição que você vai ter que adotar na sua prova, porque eu vou ter que esperar a opinião do seu examinador. Beleza? Por fim, tem mais coisinha aqui depois. Execução de sentença penal estrangeira. Outro assunto muito importante para a sua prova da Polícia Federal e para a sua prova até das polícias civis, da prova do Rio também. A gente tem... Por que se tornou mais importante? Porque tem fatos recentes envolvendo gente famosa, né? O Robinho, por exemplo. E aí a gente tem que saber qual é o entendimento do STJ sobre isso. Quando que é possível você executar uma sentença penal estrangeira? Quais são os requisitos? Então eu separei para você, como sempre aqui, tentando condensar os assuntos, tentando fazer um roteirinho do seu estudo, para otimizar o seu estudo, eu criei aqui um roteiro. Eu comecei dizendo o seguinte: cuidado com o artigo 9º do CP, do Código Penal. Qual é o problema? Ele fala o seguinte: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis, sujeitá-lo à medida de segurança. O Código Penal ele fala de sujeitá-lo à pena? Não fala. Mas o Robinho está cumprindo pena, não está? Então, peraí. O Código Penal fala uma coisa e o entendimento é outra? Exatamente. O entendimento é outro? Exatamente. Tá? Você agora tem que saber o seguinte: é possível para o STJ que a pessoa condenada no exterior, brasileiro nato, né? Ou até naturalizado, ele cumpra a pena no Brasil, desde que haja preenchimento de alguns requisitos. Tenha sido transitado e julgado lá, seja caso que permitiria, se não fosse um brasileiro nato, ou nas exceções que o naturalizado não pode ser extraditado,
haja esse requisito para extradição e ele não pode ser extraditado por senato ou naturalizado fora das exceções legais, então, nesse caso, pode haver, sim, o cumprimento da sentença penal estrangeira, né? O STJ ele vai determinar o exequatur e a pena vai ser cumprida no Brasil. Eu separei aí para vocês o artigo 100 e o artigo 963 do CPC. Tá? Você lê os dois aí para você entender quais são os requisitos para o cumprimento de sentença penal estrangeira. Mas o principal é lembrar isso, porque às vezes você está lendo só lei seca, por isso que eu falo para os meus alunos, aqui vai uma dica de estudo que eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu falo para os meus alunos o seguinte, galera, eu não gosto de estudar lei seca isoladamente. Eu leio sempre concomitantemente ou depois de estudar um tema. Por quê? Às vezes você vai ler isoladamente um artigo, por exemplo, eu vou ler o artigo 9º do CP, e eu vejo, só cabe para efeito civil e para medida de segurança. Não tem pena aqui, para cumprimento de pena. Então não cabe execução de sentença penal estrangeira no Brasil. Cuidado, que agora tem esse entendimento do STJ e é perfeitamente possível caso haja o cumprimento dos requisitos estabelecidos para uma extradição, por exemplo. Tá? Quando eu falo isso, gente, de cabe para cumprir os requisitos de uma extradição, é o seguinte, o Robinho pode ser extraditado? Não. Ele é brasileiro nato, né? Então ele não pode ser extraditado. Mas, tirando isso, havia os outros requisitos para extradição. E aí, analisando esses outros requisitos, o STJ entende. Então se caberia, em tese, uma extradição se não fosse brasileiro nato, então é possível falar em cumprimento da sentença penal estrangeira no Brasil, tá? Porque tem caso que, por exemplo, o crime é considerado um crime em outro país, mas não é aqui. Vai caber a execução da sentença penal estrangeira? Óbvio que não. O crime está prescrito. Óbvio que não pode. Não houve trânsito julgado? Óbvio que não pode. Agora, se houver esses requisitos, pode sim. Tá legal? Aí aqui eu pulei um slide, gente, porque eu lembrei que eu já tinha separado para você o artigo 88 do CPP. Para você não confundir, no processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da capital do estado onde houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República. Aqui não é ele não está falando desse artigo 88, não está falando que a pessoa vai ser julgada novamente aqui, condenado no exterior, vai ser julgado aqui. Não, ele está falando o seguinte, se for um crime praticado fora do território brasileiro, e houver os requisitos para que ele seja julgado aqui, aí vai ser o juízo da capital do estado onde ele houver por último residido, ou do DF, né, se ele nunca tiver residido no Brasil. Tá? DF, Distrito Federal, né, gente? Então, eu vou reorganizar aqui, vou passar esse slide para depois, o Súmula 546, porque não tem a ver com o que eu estava falando. Ele ficou entre as duas aqui. Então, ficou claro isso para vocês de sentença penal, de execução de sentença penal estrangeira? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, sempre falo isso. Mudando de tema, súmula 546. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é afirmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Então, olha só. Você apresentou um documento, uma carteira, sei lá, uma carteira funcional emitida falsa, né? Emitida pela Polícia Civil para um PRF. Vai ser um crime federal, porque tem a ver com serviços da União. Deu para entender? Mesmo não é de acordo com o órgão expedidor, é de acordo com o órgão afetado. Agora, se você comprovar também que, se você estiver falando de uma falsificação, não de uso de documento falso, aí você pode avaliar quem foi que expediu aquele documento, e aí você vai ver de quem é o interesse, tá? Peguei uma questão aqui, gente, para fechar a aula e resumir vários pontos que a gente tratou, seja na aula 6
ou seja, nessa aula 7 agora. Vamos ver cada item para a gente fazer o raciocínio. Se você preferir, pausa agora o vídeo, faz esse exercício e depois você volta para a minha correção. Vamos lá. No que se refere à jurisdição e competência no âmbito do direito processual penal, julgue os itens a seguir. Compete ao Tribunal da Justiça Federal o julgamento de crime de homicídio doloso de agente público federal cometido com a intenção de obstar ou dificultar o exercício de suas atribuições. Perfeito. Essa questão está certa. Compete ao Tribunal do Júri da Justiça Federal o julgamento do crime de homicídio doloso de agente público federal, contra agente público federal, cometido com a intenção de obstar ou dificultar o exercício de suas atribuições. Beleza, tá certa essa questão. A gente já viu isso. Afeta, eu dei o exemplo lá do policial militar na Caixa Econômica Federal, Item 2. A competência especial por prerrogativa de função somente pode ser fixada pela Constituição Federal de 88, pelas Constituições estaduais e pelo CPP. Errada. A gente já viu que tem que ser na Constituição Federal. Se for previsto na Constituição estadual, tem que ser por simetria. Lembram disso aí? Tem que ser por simetria. E o CPP não pode prever, tá? Na Constituição Federal, na Constituição Estadual, não pode ser previsto pelo CPP. Então, risca aí pelo CPP. Item 3. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar criminalmente prefeito que praticar o crime de desvio de verba federal transferida e incorporada ao patrimônio do município. Olha aquela questão de novo. Ninguém está falando que é sujeita à fiscalização de órgão federal. Se não está sujeita, não está falando isso, está errada. Compete à Justiça... Perdão, gente. Ele falou estadual, Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar criminalmente prefeito que praticar o crime de desvio de verba federal transferido e incorporado ao patrimônio do município. Está certa. É a Justiça Estadual, sim. Súmula 109. Porque não está falando que tá sujeita à fiscalização de órgão federal, então tá certo. É da competência da Justiça Estadual, sim. E o item 4, a competência criminal exercida exclusivamente pela Justiça Comum Estadual, pela Justiça Federal e pela Justiça Militar. Você consegue lembrar de mais algum? Esse item tá certo? Tá errado, gente. A Justiça Eleitoral também exerce a competência criminal nos casos de crimes conexos, nos casos de crime eleitoral. Então faltou isso aqui. A 2 e a 4 estão incorretas, a 1 e a 3 estão corretas. Tranquilo? Isso é o que eu queria separar para vocês em relação à competência. Se tiver alguma dúvida ou algum ponto que eu não falei, tragam para mim, falem comigo por direct ou lá na plataforma, e aí eu trago para a turma na próxima aula. Beleza? Um abraço, gente. Até a próxima.